A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Me chama Elielson Barbosa. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com você sobre como conhecer a vontade de Deus. Me chamo Elielson Barbosa, sou um estudante de teologia, um estudante da Bíblia, e hoje eu vim conversar com você de uma forma simples, profunda, bíblica, sem perder o Evangelho de vista. Amém? E hoje a gente vai falar sobre como conhecer a vontade de Deus. Sei que dentre o nosso meio existe tantos homens, tantas mulheres boas, que ainda são verdadeiros no seu falar, mas eu sei que ainda existem também os falsos. E são esses falsos que acabam nos confundindo, porque eles começam a debater, eles começam a falar de tal forma, de tal jeito que por vezes nos aproxima ou nos ganha, nos convence de tal maneira e que acaba nos afastando da verdade de Deus, da vontade do Senhor. E hoje eu quero trazer alguns meios, alguns caminhos, para que possamos conhecer e como conhecer e aprender a vontade de Deus para a nossa vida. Em Colossenses, capítulo 1, verso 4, Paulo vai fazer uma oração pelos colossenses dizendo: Não cessamos de orar por vós e de pedir, veja agora, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Vejamos, um pouco mais lá na frente, Paulo vai falar sobre pessoas maduras e plenamente convictas em toda a vontade de Deus. E por vezes a gente se pergunta como é que podemos conhecer essa vontade. Sabemos, é indiscutível que conhecer a vontade de Deus deve ser algo, em primeiro lugar, na vida do cristão. Mas a questão é como conhecê-la. Porque não podemos fazer nada se não conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente olha para esses textos e pensamos como é que também podemos ser cheios do conhecimento do Senhor, ser preenchidos dessa verdade, dessa vontade de Deus em nossa vida, como ter tal convicção como esses crentes um dia tiveram em Jesus Cristo. E hoje é sobre isso que quero conversar com vocês um pouco, para debatermos, para pensarmos de forma bíblica, teológica e sem perder o evangelho de vista. Veja, a primeira maneira, o primeiro caminho para conhecermos a vontade de Deus é buscando. Poxa, Elielson, eu já vim aqui procurar. Eu já me interessei no que você disse sobre como conhecer a vontade de Deus. E você olha pra mim e diz: você tem que buscar? É. Eu sei que parece meio clichê, eu sei que parece meio chato essa minha resposta agora pra você, mas não sou eu que posso vir aqui dizer pra você qual é a vontade de Deus pra sua vida se Deus não me revelar. Mas eu quero que você vá atrás. Eu quero que você conheça. Porque eu sei que em nosso meio tá difícil da gente olhar para alguém, da gente confiar em alguém para conhecermos a vontade do Senhor. Mas hoje eu quero que você aprenda a buscar e a crescer e a conhecer a vontade de Deus. E como é que eu faço? Buscando. Jesus disse: Olha, eu não vim buscar a minha vontade, mas eu vim buscar a vontade do meu Pai que me enviou. Eu vim conhecer a vontade dele, eu vim buscar a vontade do Senhor. Veja que a palavra-chave agora para você é buscar. Você deve buscar. Isso significa esse buscar. É colocar em ordem de prioridade, é buscar a vontade do Senhor. Significa tornar o conhecimento de Deus um motivo de preocupação devota. É um motivo para você buscar, de você entender, de você querer de fato conhecer a vontade de Deus. De fato, de você ter essa vontade dentro do seu coração. Veja, ó, só para animar o teu coração, é vontade de Deus que você conheça a vontade dele. Vou repetir. É vontade de Deus que você conheça a vontade dele. Só de você estar aqui, só de você estar interessado, só de você começar a buscar a vontade de Deus, isso já é vontade de Deus na sua vida. Essa já é a vontade de Deus para você, que você tenha esta vontade,
que você tenha este desejo, que você tenha este anseio por buscar a vontade dele. Não é à toa que o seu coração está pulsando, não é à toa que você fica martirizando a sua mente para tentar entender, para tentar conhecer, para tentar crescer. Você olha para fulano, você olha para o ciclano, você olha para a Bíblia, você olha para tudo, tentando achar a vontade de Deus. Você acaba às vezes até mapeando os passos de Deus para ver se você encontra ele e acha a vontade dele. Isso já é vontade de Deus na sua vida. Que você o conheça, que você o busque, que você o procure, é vontade de Deus para sua vida. E como devemos começar a buscá-lo. Devemos começar a desejar crescer neste conhecimento. Não podemos parar, não podemos ficar estagnados, não podemos ficar acomodados, sabe? Você precisa se movimentar. Você precisa procurar, você precisa buscar. Esse desejo precisa estar dentro de você. E você precisa cada dia estar indo diante dele, estar se apresentando diante dele para que você conheça a vontade de Deus. Quantos cristãos a gente não vê que querem conhecer, mas não fazem nada por isso? Estão esperando cair do céu, estão esperando Jesus aparecer para dizer qual é a vontade dele. Mas aqueles que buscam, aqueles que procuram, aqueles que estão indo atrás, aqueles que estão correndo, encontrarão mais rápido a conhecer a vontade de Deus. Não desanime. Não fique angustiado com a minha resposta agora. Saiba que isso já é vontade de Deus. Você conhecer, você buscar, você desejar conhecer. Comece buscando, comece desejando, comece pensando, comece a ter essa mente transformada. Porque todo aquele que nasce do Espírito, a mente dele já não está mais voltada para as coisas terrenas. Se você parou já de buscar as coisas daqui da terra, parabéns. Alguma coisa começou a mudar dentro de você. O Espírito Santo começou a mudar a sua mentalidade, seu coração. A tua inclinação já não é para coisas terrenas. E Elielson, então para onde agora o meu coração deve se inclinar? Para as coisas do alto, para as coisas dos céus, para as coisas do reino. O teu coração agora deve estar no tesouros do céu. Jesus nos ensinou que não devemos entesourar ou guardar tesouros aqui terrenos, onde a traça, o ladrão vem e rouba. Devemos entesourar, buscar os nossos tesouros ou colocar os nossos tesouros diante de Deus, onde nenhuma traça, onde nenhum ladrão, onde nenhuma ferrugem pode alcançar. Inclina agora a tua mente e o teu coração para as coisas do alto. A vontade de Deus não está aqui na terra. Ela deve ser cumprida aqui na terra. Você não vai achá-la entre os homens, você vai achá-la no céu. O que Jesus nos ensinou na sua oração, seja feita a tua vontade, assim na terra, eu preciso cumprir assim, ela precisa ser cumprida, realizada aqui, como ela é feita no céu. Veja, se eu quero encontrar a vontade de Deus sendo cumprida, sendo realizada, eu preciso primeiro elevar a minha mente ao céu. Eu preciso primeiro ter o meu pensamento, o meu coração alcançando o céu, aonde a vontade de Deus já está sendo cumprida, aonde a vontade de Deus já está sendo realizada, para que assim possamos conseguir cumprir a vontade de Deus. Tudo que você olhar aqui para a terra, apenas o que você vai ver é a vontade do homem reinando, é a vontade do mundo reinando. Então por isso, eleve a tua mente a buscar a vontade de Deus nas coisas celestiais. Segundo meio, segundo caminho, para que possamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Posso te falar? Veja o que Paulo falou aqui. Não cessamos de orar. Olha que lindo. Para que possamos conhecer a vontade de Deus, não podemos cessar de orar. Não podemos parar de orar. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor.
E devemos orar muito para conhecer a vontade de Deus. Devemos conversar muito com Deus. Precisamos melhorar o nosso relacionamento, o nosso momento de intimidade com Deus. Precisamos aprender a ser insistentes na oração. Não podemos passar apenas alguns meios segundos, alguns minutos, achando que os céus vão se abrir. Devemos aprender a orar. Devemos aprender a insistir em oração. Lembra de Jesus? Quando ele foi escolher aqueles que participariam do grupo apostólico, Jesus passou uma noite inteira em oração, para que ele pudesse saber quem ele colocaria dentro do grupo apostólico. Ele passou uma noite em oração para descobrir se Pedro de fato seria um dos 12. Jesus orou bastante para saber se Mateus, para saber se Tiago, se João participariam do grupo apostólico. Agora veja, Jesus orou tanto, mas ainda assim, Judas entrou no grupo. Um traidor estava entre os 12. E era a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele orou por aquele momento. Ele orou por aquela circunstância uma noite inteira. E ainda assim, o próprio Jesus vai dizer: não escolhi dentre vocês 12? Dentre um é o diabo. Veja que loucura. Então precisamos aprender a orar muito. E quando começamos a orar, começamos agora a ter uma briga constante. Qual briga? É quando a minha vontade se depara com a vontade de Deus. Na oração sempre vai acontecer isso. Quando você começa a orar de verdade, quando você começa a se colocar diante de Deus de verdade, a tua vontade vai começar a se deparar com a vontade de Deus, vai bater de frente um com o outro. Mas aí vai ficar a decisão na sua mão. É você quem está buscando. O que você estava buscando? Era a sua vontade ou a vontade de Deus? Era o teu querer ou o querer de Deus? E quando você entra em oração, essa guerra começa a acontecer. A tua vontade vai querer usurpar, vai querer tomar este lugar de prioridade na tua vida. E você precisa estar atento, você precisa ter uma mente totalmente ligada aos céus e não ligada na terra, porque se a tua carne, se o teu coração está inclinado para as coisas terrenas, saiba que a tua vontade vai ser querer cumprir a tua própria vontade. Você vai querer estar totalmente disposto não a cumprir a vontade de Deus, somente a vontade sua, a sua própria vontade. E é na oração que a gente começa a insistir e começamos a brigar. Não, Senhor, eu quero a sua vontade. Não, Senhor, eu quero que o Senhor realize o teu querer. Não, Senhor, seja feita segundo a tua vontade. Senhor, seja feita segundo o teu querer. Jesus enfrentou essa guerra. Pregador Elielso, como assim? Jesus enfrentou essa guerra. Lembra quando ele estava no Getsêmani? Jesus orando, o que ele disse? Senhor, se possível, passa de mim este cálice. O que é isso? Senão a vontade de Jesus. Senão a vontade carnal, humana que Jesus estava naquele momento. Ela estava querendo falar mais alto: Senhor, se possível, eu não quero beber esse cálice. Se possível, eu não quero passar por este momento. Mas como Jesus estava insistente na oração diante de Deus, sabendo que somente Deus o podia o fortalecer e o confortar, ele ora: seja segundo a tua vontade. Senhor, se possível, eu até quero que seja cumprido a minha vontade. Qual é a tua vontade? Que o cálice seja passado de mim. Mas se não for possível, seja feita segundo a tua vontade. Jesus sim, ele apresentou a vontade dele. Eu não estou dizendo que você não pode apresentar a sua vontade diante de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode conversar com Deus sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. Quem sabe também não é a vontade de Deus aquilo que você está sonhando. Mas talvez a vontade de Deus seja outra.
Talvez os pensamentos de Deus são melhores e maiores que os teus. É muito perigoso quando os pregadores dizem que Deus não permitiria que você sonharia ou desejasse algo se ele não fosse cumprir. E isso é muito complicado porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele deseja coisas que a aparência parece ser boa, mas podem ser perigosas. Podem ser um caminho enganoso. Às vezes a gente acha que está pensando bem, pensando bom. Parece que os nossos pensamentos até são santos, mas por vezes existem pecados escondidos por detrás daquilo que estamos pensando, daquilo que estamos desejando, daquilo que estamos querendo. Por isso devemos ter todo este cuidado em não saber ou não nos perder entre a minha vontade e a vontade de Deus, ou achando e confundindo que a minha vontade é a vontade de Deus. Não podemos nos confundir dessa forma. Por isso é dentro da oração que conseguimos encontrar, que conseguimos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Terceiro e último, para a gente finalizar e para a gente conversar um pouco mais sobre o que é essa vontade de Deus. E eu quero hoje te mostrar um atalho. Você aceita um atalho da minha parte para conhecer a vontade de Deus? O melhor caminho, a melhor forma, mais direta, mais óbvia, um caminho mais curto para conhecer a vontade de Deus, ela só pode ser obtida quando você começa a ouvir. Ouvir o quê? A palavra escrita de Deus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus de uma forma mais rápida, leia a palavra. Leia a palavra. Medite nas sagradas escrituras, pois aqui está contida toda a vontade de Deus para o homem. Toda a vontade de Deus para nós. E se tivermos este desejo, esta força, comece a ler, comece a ouvir, comece a buscar a palavra de Deus. E se eu puder resumir aqui para você, quando você buscar pela vontade de Deus, busque na palavra. Quando você começar a orar pela vontade de Deus, ore lendo a palavra de Deus. Aliás, se eu não sei orar, comece aprendendo assim. Ore a palavra de Deus. Ore as sagradas escrituras. Se você quer orar a vontade de Deus, se você quer orar aquilo que Deus ouve, ouve a palavra dele. Leia a palavra dele, busque a palavra dele, ore a palavra dele. Confie, confie. Pode orar. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. E sabe, comece a ler também a palavra de Deus. Mas não leia de qualquer forma. Não leia como palavras humanas. Cuidado. Eu sei que tem muita gente olhando por aí dizendo, não, aqui foi os homens que escreveram, então não pode ser palavra de Deus. Aqui apenas contém palavra de Deus, mas isso aqui é muito perigoso quando os homens começam a dizer que existem erros na palavra de Deus, que existem, apenas contém palavras de Deus. E se pararmos para pensar, como assim? Então, além de desconfiar de tudo, eu começo a desconfiar, sabe de quem? De Jesus. Eu começo a desconfiar daquele que morreu por mim na minha cruz. Será de fato que tudo isso aqui aconteceu? Paulo, em certo momento, aos Tessalonicenses, ele vai dizer que ele dá graças a Deus. Porque quando Paulo estava pregando para eles, eles não o ouviram como palavra de homem, mas na verdade, como palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra, não fique com a sua mente, não, isso aqui foram homens que escreveram, então tá tudo errado. Isso aqui é perigoso ler.
Isso aqui não pode ser totalmente verdade, não. Escute, ouça a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque é por causa desta incredulidade que a palavra de Deus não está operando no homem. É por causa dessa incredulidade que a palavra de Deus já não opera mais, já não sara, já não cura, já não realiza, já não satisfaz, já não levanta. Por quê? Porque o homem apenas olha como palavra de homens. E posso te dizer, palavra de homem é estéril, é fraca, é mortífera, é venenosa, mata. Por isso devemos olhar para as Sagradas Escrituras como palavra de Deus. Porque quando olhamos Deus falando, Deus curava, Deus sarava, Deus realizava, Deus construía, Deus abatia. É o próprio Deus por meio da palavra dele. Coisas são levantadas, coisas são construídas, coisas são renovadas, coisas geram vidas. Por isso, busque pela palavra, ore a palavra, leia, ouça a palavra de Deus. E assim você conhecerá a vontade de Deus para sua vida. Mas não faça isso uma vez na semana, no mês. Faça isso constantemente. Se relacione com Deus. Cresça no conhecimento, mas no relacionamento também. Sabe? Se você tem uma esposa, se você tem um marido, se você tem um filho, se você tem alguém próximo, e você acaba conhecendo aquela pessoa de tal maneira que você sabe o que ela vai falar, você sabe o que ela vai dizer, você sabe como ela vai se comportar, porque de tanto você se relacionar com ela, você acaba conhecendo os trejeitos, as manias, as palavras. E com Deus não é diferente. Quando você começa a se relacionar, você começa a conhecer a vontade de Deus. O Espírito de Deus entra em você. Sabe o que é um Espírito Santo? É aquele que conhece o coração de Deus, que conhece as profundezas de Deus. E este mesmo Espírito vem para revelar para você aquilo que Deus já revelou gratuitamente a nós, a vontade dele para a nossa vida. E assim vamos crescer e vamos ser preenchidos e cada dia convictos da vontade de Deus para a nossa vida. Então, busque, ore, leia, ouça a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Noite e dia, medite na palavra do Senhor, sem perder o evangelho de vista. Amém? Até a próxima. Fique com este vídeo, fique com estas palavras e que você possa crescer e desenvolver para a glória de Deus. Amém?